Olá, boa noite. Então, hoje nós vamos falar sobre romantismo. Essa escola literária, mas também artística, em geral, em termos de artes plásticas, música, teatro mais ou menos, né? Iniciando o teatro ocidental moderno, né? Então, mas essa obra, esse estilo literário tão importante para o mundo da modernidade. Estamos falando tanto na Europa quanto no Brasil. Claro que a gente vai ter um espaço de tempo de uns 50 anos, mais ou menos, de distinção, de diferença entre o romantismo europeu e o brasileiro, que a princípio é uma cópia, melhor dizendo, uma adaptação local, brasileira, portanto, do que se fazia na Europa. Mas para entendermos bem o que está acontecendo no mundo, no Brasil, vamos contextualizar. A primeira data importante é 1789 na França, com a Revolução Francesa. A Revolução Francesa marca o final da Idade Média e o início da Idade Moderna propriamente dita. Moderna o início da Era Moderna, no sentido de que a Revolução Francesa acabou com a aristocracia, aquele sistema de classes sociais feudais, onde o rei era superior ao visconde, ao conde, ao barão, e essa aristocracia que mantinha o poder econômico e intelectual, e com a Revolução Francesa eles serão literalmente decapitados, para dar origem ao nascimento da burguesia, que é uma classe social enriquecida pelo comércio e, portanto, com poder econômico, e com a Revolução Francesa conquista também o poder político. Agora, a cultura ainda não é posse desses burgueses. Com essa mudança de mundo, eu posso dizer que os estados nacionais se constituem. O que é isso? Aquele antigo feudo que tomava conta de Portugal e Espanha, pegava um pedacinho da Itália, era um feudo, hipoteticamente, de um rei X. Bom, esse feudo vai deixar de existir e Portugal vai estabelecer suas fronteiras distintas, distinguindo-se da Espanha e da Itália, por exemplo. E aí, então, os estados nacionais, Portugal, Espanha, Itália, Brasil também está entrar nessa história, mas ainda estamos falando da Europa. Os estados nacionais precisam se fortalecer. Ou seja, os ambientes, os moradores daquele território têm que vir a sentir orgulho de sua pátria. Tem que se sentir todos portugueses, falando uma mesma língua, professando o mesmo culto e acreditando nas mesmas crenças. E como é que vai se fazer isso?
uma vez que a Idade Média durou anos. Então, como é que de uma hora para outra vai se retomar a ideia de nação? Ou melhor, vai se construir uma ideia de nação. Como que nós vamos fazer isso? Então vem o romantismo que vai dar conta dessa tarefa. Como? Criando histórias, ficções que vão se ambientar no passado. Ambientando-se no passado, vão reconstruir os mitos nacionais. E de tal forma que os mitos nacionais portugueses são distintos dos espanhóis, que são distintos dos italianos, dos ingleses, dos franceses. Cada nação vai buscar as suas origens lá no passado. Ou seja, o romantismo é, por um lado, se por um veio, está tentando fortalecer o pensamento patriótico, o sentimento de nação, por outro lado, isso é uma coisa para o futuro, né? Por outro lado, esse mesmo sentimento será alimentado pelas lendas, pela uma volta ao passado, que no caso da Europa, tá claro, se constitui com a retomada dos contos de fada, né? Não é à toa que nessa época os alemães andaram fazendo viagens em torno da Europa, escrevendo os contos de fadas que passavam, que não eram escritos, eram transmitidos pela oralidade de avó para netinho. E aí os irmãos Grimm, o Perrault na França, Andersen, eles viajam, recolhem esses contos de fadas e publicam justamente na época do romantismo. Bom, ok. Se o romantismo está em busca das lendas nacionais, representa uma reescritura dos contos de fadas ambientados na Idade Média. O que fazer no Brasil que não houve, onde não houve Idade Média, onde não havia um passado glorioso a ser relembrado e onde não tinha havido a Revolução Francesa? O que fazer com o Brasil? O Brasil é uma outra história e vamos entrar nela nesse instante. Em 1808, Dom João vem para o Brasil, rei de Portugal, vem para o Brasil fugido justamente das guerras napoleônicas. Então vem ele e toda a família real para o Rio de Janeiro, capital do Brasil na ocasião, e aqui encontram uma cidade praticamente selvagem. Não digo selvagem, mas digo assim, não era uma cidade preparada para receber a realeza, absolutamente. E tanto sabia Dom João dessa realidade brasileira que, junto com ele trouxe não sei quantos, mas muitos, digamos, 100 arquitetos franceses. Para quê? Para urbanizar a cidade. O Rio de Janeiro, nessa época, o Brasil
Isso aí evidencia o seguinte: o português nunca veio ao Brasil com a intenção de construir uma nação. E não se preocupou em criar cidades agradáveis, confortáveis, saudáveis para a população brasileira. Não, o que Portugal fez foi explorar as riquezas brasileiras. Daí o Rio de Janeiro ser uma cidade agrícola praticamente. Digo agrícola porque você tinha grandes fazendas de plantio, de laranja, de frutas em geral. Laranja era uma das culturas preferidas aqui do Rio de Janeiro. Essas fazendas eram enormes. No Rio de Janeiro, a baronesa da Taquara, ela era produtora de laranja. E essas fazendas eram geridas, eram mantidas, o trabalho era executado por escravos. Então você tinha uma pequena parcela da população que era de fazendeiros ricos. E o resto da população era escrava. Então você não tinha escola, você não tinha biblioteca, você não tinha jornal, você não tinha bancos, você não tinha supermercado, você não tinha uma farmácia. Nada dessa estrutura de cidade grande o Rio de Janeiro apresentava. Então, ok, aí o Dom João sabiamente trouxe os arquitetos que passaram a construir a cidade justamente na Cinelândia, Castelo. A família real ocupou primeiramente o Paço Imperial. Aquele edifício de 2 andares próximo à Praça 15, né? Posteriormente foi feito os Correios, o Banco do Brasil, o CCBB foi o primeiro Banco do Brasil construído no Rio de Janeiro. A Biblioteca Nacional, o Museu de Belas Artes, o Museu Imperial, a Assembleia Legislativa, a Câmara dos Vereadores, que você pode observar pela sua arquitetura uma influência muito grande de Paris. Faça uma comparação da Cinelândia com Paris do século XVIII e você vai notar uma grande semelhança. Então, o Rio de Janeiro passa a ser urbanizado, as ruas passam a ser, não digo asfaltado, isso é muito tempo depois, mas passam a ter serem feitas de paralelepípedos, né, que cobrem o chão de terra. E além do Rio não estar preparado para receber a família real, a nossa cidade era muito suja. Você imagina que os peixeiros iam limpando e vendendo os peixes da Praça 15, eles iam limpando aqueles peixes no meio da rua mesmo, e lá deixando tripas e olhos de peixes, que com o calor do Rio de Janeiro, né, era um ambiente propício para o quê? Para os mosquitos, para a febre amarela, para a varíola e milhões de doenças que infestavam a cidade do Rio de Janeiro. Carlota Joaquina ficou horrorizada com
a situação do Rio, detestava o Brasil. Queria voltar para a Europa, mas não podia porque estavam vivendo as guerras napoleônicas. Bom, essa é a situação do Rio de Janeiro do início do século XIX. Então, essa movimentação de urbanização da cidade, de circulação dos primeiros jornais, a importância dos correios que traziam os livros para cá. Os livros vinham da Europa. Não havia livraria que vendesse livro à produção dos brasileiros. Não havia isso. E aí, logo depois disso, em 1822, Dom Pedro vai dar o grito de independência ou morte. Então, em 1822, o Brasil torna-se independente de Portugal. Significa dizer o quê? Agora, aquela província, aquela colônia abandonada passa a ser uma nação. Sendo uma nação, você precisa de definir quem é o brasileiro, afinal de contas. Quem é o brasileiro? É o escravo? O brasileiro, quem vem a ser? É o agricultor? É o pequeno agricultor? É quem nasce no Brasil? São os descendentes dos índios? Quem é, afinal de contas, os brasileiros? Essa resposta será dada pelo romantismo. Então, há uma certa semelhança, ao mesmo tempo que na Europa está se consolidando os estados nacionais, uma necessidade de criar uma ideologia nacional particular a cada nova nação. O Brasil, por razões diferentes, também está com essa mesma tarefa, que caberá aos românticos desempenhar com louvor essa tarefa de designar que tipo de cidadão e que anseio esses cidadãos tinham nas suas próprias nações. Enfim, essa é a tarefa maior do romantismo. Vamos parar por aqui essa introdução e eu vou fazer um novo vídeo já com as características estilísticas românticas no Brasil e na Europa. Até lá!